Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Vamos lá, paz, né? Vamos começar aqui tranquilizando você, candidato, você concurseiro que prestou aí a prova do TJ Paraná. Tô aqui para falar verdades hoje, como eu sempre falo nas minhas aulas, né? CESP, redação, um tema diferente do que habitualmente a banca cobra, tá? Nas nossas aulas a gente até trata de questões da cultura para um padrão CESP, mas não é o polo mais enfatizado. Por quê? Porque não é aquela dimensão conteudista que é a característica marcante da banca. Cultura, a gente fala muito nos temas FCC, obviamente, temas da Fundação Carlos Chagas, que tem esse perfil mais específico. Prova de atualidades nem se fala, né? Uma prova muito específica, muito peculiar, que também fugiu do padrão CESP. Então, não tenho dúvidas que esses dois foram os principais desafios do candidato: prova de atualidades e prova de redação. Apesar disso, na redação, e eu estou aqui para falar da redação, para fazer o meu comentário, inclusive antes do padrão de resposta, né? Estou gravando esse vídeo aqui antes de sair o padrão de resposta sugerido pela banca. Eu coloco aqui alguns apontamentos importantes. Quem se prepara para o tema, quem não negligencia o tema, quem produziu textos sobre diferentes aspectos, quem realmente oportunizou essa discussão holística durante a preparação, tinha um repertório para produzir esse texto, tá? O que me incomoda nesse tema? Como a banca sugere um padrão de resposta, a gente vai ter que ver esse padrão, porque o tema em si, ele tem uma subjetividade maior do que se a banca falasse de meio ambiente, de feminicídio, de envelhecimento da população, de saúde mental ou qualquer outra questão mais conteudista, tá? Então, esse tema, ele causa essa impressão inicial, que a interposição de recursos para falar, ó, CESP, você tem que considerar isso no primeiro tópico, você tem que considerar também isso no segundo tópico e isso no terceiro. Então, Rodolfo, isso é Rodolfo Gracioli, tá? Eu, particularmente, sinto isso com relação ao tema de redação da prova do TJ Paraná, tá? Vem comigo aqui, então, para entender um pouquinho desse tema. Tá lá, ó, 3 textos motivadores. Um recorte da nossa Constituição, artigo 215. Tá lá, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então tá lá os direitos culturais no centro, né, já do primeiro recorte, e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Aqui a gente tem uma leitura técnica, né, um texto cheio de terminologias importantes. E quais terminologias eu destacaria? Primeiro, Estado, né? Estou falando do papel do Estado, que é um dos tópicos que eu tenho que abordar. Segundo, estou falando de direitos culturais. Direitos culturais, ou seja, eu ofereço aqui uma proteção legítima àquilo que o texto também fala e chama de manifestações. Certo? Manifestações. Então perceba que desse recorte eu já tenho que ter um jogo ali mais pontual acerca desses aspectos, né? do que está no contexto da jurisdição, né? No contexto burocrático legal, no que é regimental aqui no Brasil, se a gente se voltar para a nossa Constituição, beleza? Tá, vamos para o texto 2, tá lá. Um recorte da revista Observatório Itaú Cultural. Direitos culturais protegem o potencial que cada pessoa possui. Então, estou falando aqui de proteção. Individualmente, em comunidade com outros e como grupo de pessoas, para desenvolver e expressar sua humanidade e visão de mundo. Os significados que atribui à sua experiência e a maneira como faz. Os direitos culturais podem ser considerados como algo que protege, de novo, protege o acesso ao patrimônio e aos recursos culturais que permitem a ocorrência desses processos de identificação e de desenvolvimento. Eu já vou chamar aqui a atenção para o conceito de identidade. Novamente, a gente tem a proteção, né, como sendo um elemento de destaque no texto, e a necessidade de você pensar de modo encadeado
como a garantia dessas manifestações culturais é uma garantia de desenvolvimento, tanto da individualidade quanto do aspecto coletivo. Então, esse texto ele fomenta essa sua reflexão. Vamos para o terceiro texto maior aqui. Integrar os direitos culturais ao rol de direitos humanos, ou seja, aqueles que são inerentes ao ser humano, tá lá uma coisa que a gente fala bastante, né, em aula, isso de modo geral, aula de redação, direitos humanos. Traz consequências importantes ao tratamento desses direitos, que não podem, por exemplo, sofrer nenhum tipo de distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Tais direitos incorporam ainda outras características dos direitos humanos. São fundados no respeito pela dignidade e no valor de cada pessoa. São universais, ou seja, aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. São inalienáveis, de modo que ninguém pode ser privado dos seus direitos humanos, apesar de eles poderem ser limitados em situações específicas, né? Se eu violo uma lei, por exemplo. São indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que não é suficiente respeitar apenas parte dos direitos humanos e devem ser vistos como de igual importância entre si. O terceiro recorte, gente, ele fala que os direitos culturais estão inseridos nessa perspectiva dos direitos humanos. Então, ele é muito direto, né? Uma leitura, então, também bem técnica. Na verdade, ele define o que são os direitos humanos, né? Para você ter uma ideia. Só que ele está falando que essa inserção de direito cultural como direito humano dá uma revitalização à manifestação, à prática e garante essa proteção. Garante essa preservação, uma palavrinha aqui muito importante. E aí a gente vai para os tópicos cabulosos, né? Aqui que está o meu medo maior. Por quê? Apesar dos textos terem um caminho, esse primeiro tópico aqui, ó, a importância da cultura para a formação integral do ser humano, é um tópico que eu, Rodolfo, considero de uma elevada subjetividade. Ele que vale 14 pontos, é inclusive o tópico de maior impacto. Por quê? Porque a gente fala aqui, ó, de uma questão de identidade, a gente fala de um processo histórico, né? O próprio texto assinala isso ao tratar da perspectiva de desenvolvimento. Então, a cultura, ela é a formulação de uma identidade, tanto individual quanto uma identidade coletiva. Ela é a evolução do processo histórico, então ela narra fatos, né? Quando você traz a cultura, você traz narrativas, né? E isso é extremamente importante para conhecer crenças, tradições, para reconhecer o que tem valor. Dentro dessa perspectiva, o ser humano é possibilitado a um desenvolvimento, que é um desenvolvimento de sociabilidade, de interação. A cultura traz tudo isso para o indivíduo. A cultura, quando eu tenho esse lapso cultural, eu tenho aqui a possibilidade de aprofundamento crítico, de entendimento de uma realidade. Então eu me torno entendedor de uma realidade. Eu combato qualquer forma de etnocentrismo. Tá vendo aqui esse conceito que eu falo que é coringa? Etnocentrismo, que é quando o indivíduo assume a sua cultura como sendo a correta, a normal, a superior e inferioriza tudo que é diferente. Gente, teminha que tinha que usar esses conceitos. Eu sou oportunizado à prática do relativismo, né? Então, aqui, ó, só para você entender, eu tinha uma série de caminhos. Eu, Rodolfo, até falaria que numa era, para usar o raciocínio concessivo, para usar uma discussão contemporânea, numa era de intolerância, de ódio, de negação da ciência, de contestação de fatos científicos, de questionamentos aleatórios das metodologias que se sustentaram ao longo da história, a cultura tem ganhado uma representatividade, uma simbologia de total primórdio, né, de evolução do indivíduo. Então, falar da cultura hoje é falar de algo realmente que vai ser transformador, porque a gente está vivendo um movimento inverso, né? E a gente está vivendo um movimento onde a diversidade é um problema. Então, falar de cultura nessa premissa do multiculturalismo, né? Então, estou falando de etnocentrismo e relativismo, mas aqui você pode falar de multiculturalismo. Aqui você pode falar de pluralismo, né, que tem a ver com essa noção de diversidade,
Então, ser humano que tem, né, um patamar de respeito às culturas, e a gente vive uma era de intercâmbio cultural, né? Intercâmbio, uma grande troca, né? Então, ele tem um patamar evoluído diante dos problemas sociais, diante do entendimento do que se passa. No segundo tópico, eu continuo enxergando uma possibilidade abstrata, porque ele vai trazer a relação entre cultura e cidadania. E cidadania, que é um conceito amplo hoje, né? O que é o exercício da cidadania? É algo que vai além das obrigações formais de uma vida meramente objetiva, né? Cumprimento documental e etc. É uma vida que passa aí por um aspecto de respeito, de tolerância. Posso fazer aqui uma citação de um contexto de xenofobia, né, de escalada da violência, de uma intolerância maximizada? Posso com toda certeza. Posso falar que hoje a falta, o esvaziamento cultural ou um processo mercantilizado de cultura produz indivíduos vazios na premissa do respeito, da empatia, do altruísmo, da tolerância, que não enxergam nos outros, que não respeitam aquelas minorias sociais tomadas por situações de vulnerabilidade, por ambientes suscetíveis de vida, por uma dificuldade de superação de problemas, ainda que a gente tenha uma premissa constitucional que garanta esse direito à cultura, né? Então, muitas vezes a gente vê essa cultura sofrendo uma opressão, sendo inferiorizada. Um dos próprios recortes trata ali, por exemplo, da comunidade negra. Então, a cultura em si, ela é uma fotografia de determinado grupo social. Então, ela traz um significado, né? E o exercício pleno da cidadania passa pelo reconhecimento de todos esses aspectos. Né? Então, falar da cultura é falar de um arcabouço extremamente abrangente de relações sociais. E a cultura, ela é da história, né? Ela passa por esse processo de transcorrer histórico. Então não dá para você negligenciar, não dá para falar de uma cidadania na sua plenitude sem o respeito a essa diversidade, sem a valorização de expressões, sem o entendimento de que uma mulher girafa, num contexto tailandês, com as argolas no pescoço, ela tem um significado para a sua realidade. Né, tem ali um peso, né, aquela situação. Então eu preciso extrapolar aqui. Eu preciso de uma transcendência daquela figura muito centrada no eu. E isso é a cidadania. Né? Então aqui eu considero subjetivo porque você atacaria as premissas da Constituição, questão de lei, né, porque a cidadania está associada basicamente ao que é formal, só que a gente provocaria essa transcendência, porque ser cidadão é ser respeitador, tolerante, empático, né? Olha a banca trazendo a possibilidade de você falar de empatia, de você falar de alteridade, gente. Aqui, ó, alteridade eu gosto muito, esse é um conceito que eu repito nas minhas aulas, principalmente nas de FCC, né, que é a capacidade de você se sentir pertencente a um espaço coletivo. Fato esse que hoje a gente já não tem mais, né? A gente já perdeu isso. E lógico, se acalme, professor. Eu fui para dar um exemplo, eu falei da crise humanitária de refugiados. Eu falei da própria questão das mulheres que sofrem com a perseguição e muitas vezes falta ali um respeito a elas, tá? Eu usei muitos teóricos, professor. Já vejo com uma maior delicadeza no CESP. Se fosse FCC, vai fundo, que você não pode deixar análise de teóricos muito rasa, muito superficial, que aí dá uma demonstração de que você chegou lá, jogou a ideia deles, mas não detalhou, tá? Então, segundo tópico, muito importante, né? Falando de manifestação de expressões, gente. Aqui é uma palavrinha que eu usaria também, são as expressões. Porque a gente tem passado por uma cultura que tem um viés de mercado, né? E isso vai fazendo com que a gente se feche,
né? Uma cultura completamente mercantilizada. E um terceiro tópico que vai falar sobre o dever do Estado na garantia do acesso à cultura, né, para incentivar a difusão e preservação das manifestações culturais. Então, primeiro que você tem que falar que o Estado tem um papel central. Ah, professor, citei a Lei Rouanet, legal. Professor, falei do reconhecimento de patrimônios culturais imateriais ou materiais, né? Nas aulas eu cheguei a citar aí a questão do forró que luta por esse reconhecimento, mas a gente tem, né, de modo genérico, essa possibilidade formal, né, que vem por meio de um estudo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ou a nível internacional a Unesco, que traz a possibilidade de fomento a essas práticas. Mas o Estado ele tem um papel centralizador não só em políticas públicas da área da cultura, desculpa, não da segurança, mas também na desconstrução desse tema, né? Então isso pode ser ensinado em escola, né? Quando a gente fala de cultura afro, né? A gente está falando de um processo de representatividade de uma parcela da população dentro do ambiente escolar, né? Do ambiente onde as crianças passam a interagir com essas pautas. Eu posso falar de outras campanhas, de legislações que estimulem esse processo de investimento na cultura, mas um investimento com significado, e não um investimento aleatório que priorize grandes corporações da indústria, da produção artística, etc. Tá? Poderia até ser mais enfático, né? Isso ao longo de todo o meu texto, falando de uma indústria cultural. Né? Só que aí eu cheguei a comentar com alguns alunos que o texto ele vem reforçar um elemento mais neutro, né? Ele não está criticando, né, de um modo geral, esse processo de massificação, de homogeneização e de padronização da cultura. Mas ele tenta potencializar uma reflexão positiva. Para usar os direitos humanos, gente, como um dos recortes fala sobre os direitos humanos, você pode falar que essa premissa, né, de entender a cultura como sendo um direito humano é algo que provoca, né, que estimula, que gera um desenvolvimento. Isso daí é aquele salto da zona de conforto para você reconhecer e interagir pacificamente, harmonicamente com aquilo que é diferente, e essa talvez seja a grande dificuldade hoje, porque a cultura é global, a gente vive nessa aldeia global, a cultura ela passa por essa transitoriedade, né? Ao mesmo tempo que as relações são líquidas, esse processo de interação com a cultura também se projeta numa liquidez e é extremamente rarefeito, e a tecnologia agrava tudo isso, e a gente fica sempre recebendo os mesmos conteúdos e a gente perde essa capacidade de validar no campo formal a existência daquilo que é diferente e muito menos no campo comunicacional, interagir com uma cultura. Enfim, gente, a minha visão, de um modo geral, é essa, tá? Um tema que, em partes, surpreende aquele candidato que só estudou CESP na vida. O candidato que já se debruçou sobre um estudo mais abrangente, ele tinha ferramentas e ele foi instrumentalizado a escrever sobre. Vou dar aqui o meu relato como professor. Dos alunos que eu recebi, foram poucos que falaram que não deu para escrever nada, né? Poucos. E esses poucos, talvez porque não notaram que havia ali um pouquinho de abstração, né? Um pouquinho de carga aí mais subjetiva, não tão filosófica e existencial, mas uma questão importante, um tema politizado se a gente for pensar, porque hoje há uma ampla desvalorização da cultura, há uma banalização e há esse processo de vacuidade da nossa cultura. E interação hoje, relativismo cultural, entender essa coexistência, essa consciência, esse aspecto de interação produtiva e construtiva, sincretismo caía muito bem aqui, essa mistura, pensando no Brasil, que tem no seu DNA, na sua matriz, né, na sua raiz, um processo de miscigenação que automaticamente é um processo de diversidade e de pluralismo. Pega lá, nativo indígena, branco europeu, negro africano, isso é a validação de diferentes representações, expressões e manifestações. E todas, dentro de uma perspectiva democrática, de garantia de liberdade, todas essas expressões devem ter o seu espaço, devem ter o seu teor de prevalência, beleza? Queria que você não ficasse preocupado, professor, não escrevi nada disso, tá? Calma, essa é uma visão abrangente.
Eu, assim como você, estou curioso pelo padrão de resposta do CESP. Assim que sair, fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente bater um papo aí sobre o que fazer no pós-padrão de resposta. Mas acredito, sinceramente, que a banca não tende a correr muito disso que eu falei aqui com vocês, beleza? Era para ficar um vídeo mais curto, eu só queria aqui, não consegui gravar antes, peço desculpas, gente, os dias aí estão cronometrados, estou gravando isso daqui num dia à noite, fim de expediente, depois de aula o dia inteiro, a voz está até meio ruim, até gaguejei em alguns instantes, mas é só para tentar trazer um pouco de tranquilidade para vocês. Valeu, estou à disposição, não abaixe a cabeça, continue firme. Muitas vezes a gente tem aí esse sentimento de que não vai dar, de que está distante, de repente vem o resultado e tudo muda, ou positivamente ou negativamente. Faça dessa sua dificuldade uma força motriz para alterar sua metodologia de estudo, para realmente atacar aquilo que te incomoda hoje e para conseguir se proteger, se blindar para o próximo concurso. Estou aqui para te ajudar dentro das minhas limitações, dentro da maneira que eu puder. Muito obrigado e eu espero vocês aí num próximo vídeo. Valeu, galera!